Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Nós iniciamos agora a aula complementar número 3 sobre Umbanda e Espiritismo e nós vimos na aula passada o que é o Espiritismo, conhecemos um pouco sobre a história do Espiritismo e agora nós vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre essas duas religiões, entre Umbanda e Espiritismo. Começo dizendo que Umbanda não é Espiritismo. Há pontos em comum, como a crença nos espíritos, e comum também nós temos a mediunidade praticada tanto nos centros espíritas como nos terreiros de Umbanda. Mas a forma de se praticar a religião é completamente diferente nessas duas religiões. Os irmãos espíritas acreditam que na Umbanda se pratica magia. E o que nós fazemos é superstição, que os nossos símbolos são incompatíveis com a crença em Deus. Inclusive, no Livro dos Espíritos, Kardec deixa isso bem claro quando diz que não há fundamento em praticar rituais, e dentre os quais ele cita o casamento, o batizado, os funerais, enfim, qualquer sacramento, qualquer tipo de sacramento. E todas essas são práticas que se fazem na Umbanda, como nós vamos ver nas nossas próximas aulas. Neste ponto, a Umbanda e o Espiritismo se distanciam porque nós trabalhamos com símbolos. Os símbolos fazem parte do fundamento da Umbanda. É mais, digamos, uma ferramenta de ligação entre o médium e o seu guia. Nós temos, por exemplo, imagens de guias, nós temos imagens de orixás, porque essas imagens nos ajudam à concentração mental em nossas comunicações mediúnicas e nos ajudam em nossas orações. Na concentração em nossas orações é necessário se concentrar para orar. Você não pode fazer uma oração como quem declama uma poesia, blá, blá, blá. Isso não tem valor. É preciso que se fale com Deus ou com para quem você está orando, um santo, alguém de sua devoção, mas que você fale com o coração. E para isso é preciso concentração. As imagens nos ajudam. Também nós trabalhamos com incenso, como, aliás, grande parte das religiões. E é interessante, abordando esse tema de incenso, é interessante que na religião católica, por exemplo, o incenso ele é admitido e ele é inclusive esperado, porque simbolicamente a fumaça do incenso, quando se eleva, ela representa as orações dos fiéis que se elevam ao coração de Deus. E, em contrapartida, quando nós incensamos as nossas giras, nos nossos terreiros, nós somos criticados, porque ali a defumação, o incenso é entendido como superstição para atrair bons fluidos. Ninguém procura saber a real finalidade desse símbolo ritualístico da Umbanda. Na minha opinião, isto é um preconceito de casa grande e senzala. Mas esta é uma outra história que nós vamos abordar um outro momento. Vamos continuar aqui com a nossa aula. Na Umbanda nós trabalhamos, por exemplo, com oferendas. Oferendas é um meio de nos colocar em sintonia mental e sintonia vibratória com os orixás. Bom, vamos voltar novamente a falar dos católicos, porque é uma religião muito difundida no Brasil, no mundo, e fica fácil traçar um paralelo entre o que eu estou falando e entre a religião católica, que é uma das religiões dominantes do mundo. Os católicos fazem orações para os santos. Nós fazemos orações, cantigas para os nossos orixás. Inclusive, sobre orixás, eu gostaria de dizer que em breve nós vamos fazer várias aulas sobre os orixás, para vocês entenderem exatamente quais são essas forças, quem são esses orixás que a gente tanto fala. Serão aulas lindas, eu asseguro a vocês. Na Umbanda nós trabalhamos com ponto riscado.
que é um conjunto de sinais referentes a cada guia de Umbanda. É uma espécie de grafia, de escrita. Posso dizer que os pontos riscados são os brasões dos guias. São sinais que distinguem. É uma espécie de identificação que conta a linha de trabalho do guia, a falange a qual pertence, o campo de vibração, a missão daquele guia, não é? E esses pontos são escritos com pemba, que é uma espécie de giz colorido. Nós vamos falar mais sobre isso nas próximas aulas. A gente vai abordar esse assunto até que fique bem entendido. Outra desigualdade com o espiritismo é que nós trabalhamos com pólvora, também chamada roda de fogo. Nós utilizamos a pólvora para fazer um ritual de purificação que é considerado a força máxima da limpeza espiritual na Umbanda. Nós trabalhamos com folhas, com ervas, defumação, trabalhamos com velas. E como veremos na próxima aula, onde abordaremos o tema Catimbó, Jurema e Pajés, por herança dessas religiões. Também trabalhamos com bebida, com fumo, também por herança dessas religiões. Por isso, alguns irmãos espíritas criticam muito, são muito críticos em relação à Umbanda. Então, todas essas práticas que compõem o ritual de Umbanda vão completamente contra alguns ensinamentos de Kardec. E, por não ter rituais, os espíritas costumam afirmar que o espiritismo não é uma religião, é uma filosofia e uma ciência. Olha, sem entrar no mérito da questão, porque esta aula também não se presta a isso, não é? No momento em que o espiritismo se dedica a apresentar explicações espirituais, explicações divinas para as coisas da vida, o espiritismo é sim uma religião e tem a mesma finalidade das demais religiões, porém, não é, eles preferem se apresentar como uma doutrina de cunho científico, filosófico, e nós temos obrigação, nós devemos respeitar isso. Vimos que o espiritismo é uma religião surgida em meados do século XIX, na França, e que trouxe ensinamentos que satisfazem a mente e o coração de seus adeptos. E é isso que importa. Nós vimos que a Umbanda é outra religião, surgida no início do século XX, que se serviu do candomblé, da religião católica, do ritual da Jurema Sagrada, vamos falar dela nessa próxima aula, enfim, que sintetiza rituais africanos, europeus, indígenas e que satisfaz a mente e os corações de seus adeptos, e é isso que importa. Toda opinião, veja bem, ouça bem isso, toda opinião dos espíritos que se comunicam conosco nos centros espíritas e nos terreiros de Umbanda tem grande valor, mas não se pode perder de vista que são opiniões pessoais, porque são espíritos de homens e mulheres que viveram nesse mundo, como nós, e que desencarnaram, e que por vontade própria agora se tornam nossos auxiliares e nosso aprendizado. Porém, vejam bem, não se despersonalizam. Ninguém se despersonaliza, ninguém deixa de ser o que é. E isso é importante entender. Por exemplo, em uma gira de Umbanda, você ouve um baiano opinar sobre uma determinada situação. E depois você ouve um boiadeiro, por exemplo, 2 guias, não é, do mesmo médium,
com opinião diferente. Então, não é porque você vai voltar para uma dimensão espiritual que você vai se tornar automaticamente um sábio, vai se tornar onipotente, vai se tornar onisciente. Não vai. Não vai continuar com as suas antipatias, com seus amores, com as suas crenças, enfim, vai continuar sendo quem você é. Vai saber o que o seu grau de evolução lhe permite entender, igual a cada um de nós. Todos somos assim, nós encarnados e os desencarnados também, nós e nossos guias, todos somos assim. Então, o que eu quero dizer com isso? Que não há verdade absoluta no que diz nenhum espírito, seja ele trabalhador da Umbanda, seja ele do centro espírita. Não. Inclusive, eu gostaria até de frisar isso, nem há como fazer essa distinção, porque, vejam bem, a gente sabe que muitos doutores que psicografam no centro espírita ou que fazem um trabalho de orientação nesses lugares se apresentam na Umbanda como um preto velho, por exemplo, não é? Porque ele vai se mostrar de acordo com o entendimento de cada um. Eu trabalho com um guia maravilhoso que me acompanha a minha vida toda, chamado Zé Pilintra, a quem, aliás, eu devo muita proteção e orientação. Eu recebo muita orientação dele. E ele me disse que ele também trabalha em igrejas, inclusive igrejas evangélicas. Eu fiquei surpresa quando ele me disse isso. Ele disse que lá, nas igrejas evangélicas, ele se apresenta de terno e gravata como os obreiros da igreja. Porque nessas igrejas, principalmente nas igrejas evangélicas, há muitos médiuns videntes, ele me disse. E que eles nem sabem que são médiuns videntes. E durante os cultos, eles enxergam os trabalhadores espirituais do mundo espiritual. Mas para eles não distinguirem um trabalhador espiritual de um obreiro encarnado, os guias se vestem, os trabalhadores espirituais se vestem como os obreiros, com terno e gravata. Olha que delicadeza, que sentimento bonito. Então os trabalhadores espirituais se confundem com os encarnados para não assustar as pessoas que frequentam essas igrejas. Eu achei isso fantástico, eu achei isso lindo, de um respeito absoluto. E Zé Pilintra diz que na Umbanda ele se apresenta vestido com as suas roupas típicas para ser reconhecido pelos médiuns videntes, né? Isso é muito interessante, isso é uma informação. Quando ele me disse isso, eu fiquei muito surpresa. Então nós não sabemos nada, não é, meus irmãos e irmãs? Tudo que a gente pensa, não é, está limitado ao nosso conhecimento pequenininho do dia a dia, de um mundinho em que nada é real, né? A gente entende o mundo olhando só pelo buraco de uma fechadura. A gente olha o mundo pelo buraco da fechadura e acha que aquilo que a gente vê é o mundo inteiro. Não é. É um pedacinho pequeno dele. Bom, então, voltando ali para a nossa aula sobre espiritismo, nós temos alguns irmãos espíritas, felizmente, não são todos, mas é uma grande maioria, não é? Que se sentem superiores aos umbandistas como se eles estivessem, como eu já disse, na Casa Grande e na Senzala. Isso é muito duro. Inclusive, um deles, uma vez, sempre metido em terreiros de Umbanda com pretensão de ensinar os médiuns umbandistas como incorporar, como se comportar, sem estudo nenhum, sem nenhum conhecimento da religião de Umbanda, um verdadeiro ignorante nesse sentido, ele afirmou que chegaria um dia que os atabaques seriam silenciados e que os nossos guias conversariam sentados em uma mesa, como fazem em seus centros, uma demonstração de uma certa prepotência, né? De uma arrogância, diria até de um atraso que não faz parte da alma do espiritismo. Os espíritas estudam muito, os espíritas leem muito, não é? Não todos. Alguns são mais aplicados, outros mais preguiçosos, enfim.
Mas espiritismo é uma coisa, espírita é outra. A mesma coisa que Umbanda, a religião de Umbanda é uma coisa, não pode ser confundida com um umbandista, que alguns pisam na bola, não é? Alguns pisam na bola. Mas muitos espíritas afirmam que nossos guias não precisam fumar, que não é necessário o gongá, como nós chamamos o altar, que nós não precisamos de nenhum dos símbolos que fazem parte do ritual da Umbanda. E saibam, meus irmãos e irmãs, que de fato não precisamos mesmo não. Nossos guias não são viciados em álcool, não são tabagistas, mas em alguns terreiros se utiliza porque fazem parte do ritual da religião. Mas de fato não é preciso. As velas, por exemplo, nos ajudam a criar um estado mental de concentração que facilita atravessar o portal dos mundos, nos facilita chegar até aquele a quem desejamos pedir força, pedir proteção. E utilizando os elementos da Umbanda, velas, cantos, bater de palmas, incenso, nós ativamos uma força que nos conecta aos nossos guias, que nos conecta aos nossos orixás. Então, temos respeito pelo altar, batemos cabeça no gongá sempre com uma finalidade, há um fundamento nesse gesto. O modo como se bate a cabeça no gongá varia de terreiro para terreiro, mas a finalidade é sempre a mesma. E é isso que nós chamamos de fundamento da Umbanda. Compreenderam? Nós vamos falar sobre todas essas coisas com bastante detalhe no decorrer do nosso curso, né? Eu termino essa aula complementar da terceira aula do nosso curso de Teologia de Umbanda, que trata sobre Umbanda e Espiritismo, dizendo que sim, nós devemos estudar as obras de Kardec para entendermos as questões relacionadas aos processos de reencarnação, aos processos mediúnicos, mas sem perder de vista que Espiritismo é uma religião e Umbanda é uma outra religião diferente. A Umbanda é paz e amor. A Umbanda é um mundo cheio de luz. Até a próxima aula. Axé.